Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. E hoje nós vamos meditar sobre o verdadeiro sentido do Natal. O que significa mesmo Natal? Por que o Natal? Em Lucas, no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por Lucas, no capítulo 2, eu vou ler a partir do versículo 7. Então Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Os pastores e os anjos. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam. E a glória do Senhor brilhou ao redor deles. E ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não tenham medo. Estou aqui para lhes trazer boa nova, de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Oh, aleluia! E isto servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em uma manjedoura. E de repente apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram depressa e encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo isso, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. O Natal, o verdadeiro sentido do Natal, é o maior presente que Deus, o Criador dos céus e da terra, o autor de nossas vidas, que Ele nos deu. Ele nos deu o maior presente, que foi o seu Filho, que estava com Ele na glória, antes da fundação do mundo, mas que veio à terra e se fez homem e nos ensinou o sentido, o verdadeiro sentido da vida. Nos devolveu a oportunidade de vivermos eternamente com Ele na glória, quando voltarmos para casa. Nós somos peregrinos aqui na terra. Nós não somos daqui. Nós estamos passando uma chuvinha rápida aqui na terra. Compare uma vida longa, vamos colocar até uma vida bem longa, de mais de 100 anos, uma pessoa viver, que é o máximo que o homem vive hoje. No máximo, 100 e pouquíssimos anos. E aí, compare com a eternidade. Então, a eternidade, Deus nos presenteou com Jesus Cristo para termos a eternidade com Ele, na glória. Por isso que o nascimento de Jesus, ele tem que ser muito reconhecido. Ele não pode ser confundido com uma reles festa mundana, com uma ideia de duendes
fadas e Papai Noel. Nós sabemos que tudo isso é para nos desviar do verdadeiro sentido do Natal. Porque nós devemos lembrar. Eu não sei exatamente, como todo mundo sabe, que nós não sabemos exatamente o dia no calendário que o nosso Senhor Jesus Cristo nasceu. Mas nós comemoramos, celebramos este dia no dia 25 de dezembro. Então que este dia seja um dia de agradecimento a Deus pelo presente que Ele nos deu. Por isso que nós devemos estar conscientes do verdadeiro sentido do Natal. Não devemos enganar nossas crianças, criando contos que são mentiras, criando ideias de que vem Papai Noel, renas voando e dando presente a cada criança. Não. Nós devemos falar a verdade para nossas crianças, porque o verdadeiro sentido do Natal é muito mais lindo do que a história criada por homens. E agora tem duendes também, os que auxiliam Papai Noel para fazer os presentes. As orelhas desse tamanho de ponta. Tudo isso para enganar nossas crianças. O pai deve presentear mesmo seu filho. Os irmãos devem se presentear. Os amigos. Trocar presentes, não tenho nada contra. Mas lembrando o verdadeiro sentido do Natal. Ele é muito mais importante, muito mais verdadeiro, muito mais... Ele dá o motivo real de alegria, de um dia diferente, do que essas histórias que contam. Nós devemos lembrar que Deus nos deu o nosso Senhor Jesus Cristo para ser o sacrifício vivo, para pagar o preço dos nossos pecados, para que houvesse a reconciliação do homem com o seu Criador. Este é o verdadeiro sentido do Natal. E olha a importância. Quando nosso Senhor Jesus Cristo nasceu, os 3 magos, cada um vivia em seu país, em sua região, mas eles foram atraídos pela estrela, que indicava que aquela estrela ia apontaria o Salvador. Aquele que ia nos salvar, nos redimir, pagar o preço dos nossos pecados, para que nós fôssemos justificados pelo sangue que foi derramado na cruz. O sangue puro, inocente, santo, santo e santo. Para que fôssemos reconciliados com o nosso Criador. Então eles sabiam que ia acontecer isso. Eles já tinham estudado isso. E eles buscaram e eles se encontraram em determinado ponto que estava próximo daquela indicação que a estrela estava mostrando. E eles foram à procura do nosso Senhor e Salvador, Jesus, o Cristo, o sacrifício vivo. E eles foram atraídos. E lá eles deram presentes para os pais do nosso Senhor. Eles presentearam. E eles estavam muito felizes por terem encontrado o nosso Salvador. E eles foram até... quando eles procuraram o rei Herodes, que ao saber que havia alguém nascido ali que ia ser rei dos judeus, então, imediatamente Herodes disse, pois encontre esse menino que eu também quero presenteá-lo. Mas deixa que ele queria matá-lo, porque ele via em Jesus uma ameaça
do trono dele. Ele não sabia de nada. Mas o Senhor enviou um anjo que avisou aos 3 magos para que eles não voltassem, não anunciassem para Herodes. E eles foram por outro caminho, para não entregar o nosso Senhor e Salvador. Mas não só eles tiveram conhecimento. E não só os pastores, que tiveram a alegria de ver o anjo anunciando. E os anjos, o exército celestial, glorificando a Deus. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. E o anjo aí disse para eles que não temesse, porque ele estava trazendo boa nova, de grande alegria, que é o nosso Senhor. Jesus é a nossa esperança. Jesus é a nossa esperança. Ele veio nos redimir. Esse é o verdadeiro sentido do Natal. E vejam bem, não só eles foram avisados, mas Simeão, olha só o que diz aqui a partir do versículo 25 do mesmo capítulo 2 de Lucas. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito Santo, ele foi ao templo. Quando Jesus foi ao templo ser consagrado, porque com 8 dias ele foi circuncidado. E ele foi consagrado ao Senhor por ser primogênito, por ser o primeiro filho daquela família tão abençoada, José e Maria. E quando ele foi ao templo ser consagrado, Simeão foi movido pelo Espírito Santo para ir ao templo, bem idoso, e ele foi ao templo. Porque havia a promessa, o Espírito Santo havia revelado para ele que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. E movido pelo Espírito Santo, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Porque o Senhor tinha dito que antes de morrer, ele veria o Cristo, o sacrifício vivo do Senhor, aquele que ia redimir o seu povo. E ele disse que agora ele poderia despedi-lo em paz, porque os meus olhos, ele disse, os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Então, ele foi mais um que foi revelado para ele a vinda do nosso Salvador. E a profetisa Ana também. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Ela era bem idosa, tendo vivido com o marido 7 anos desde que tinha se casado. Agora era viúva de 84 anos. Ela não deixava o templo, mas adorava noite e dia, com jejuns e orações. Uma mulher segundo o coração de Deus. Uma mulher que ficou viúva muito jovem, mas ali ela já idosa. Ela não perdeu o hábito de buscar o Senhor, de ir ao templo, de orar, de jejuar. E aí o Senhor revelou a ela, e chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Vocês entenderam que foi uma alegria muito grande para essa viúva idosa? Porque ela viu, ela sabia
que aquele menino, ao ver Jesus, ela o reconheceu como nosso Salvador. Esse é o verdadeiro sentido do Natal. Quando tudo nós precisamos, aí nós procuramos deixar nossa casa organizada. Porque se é uma celebração que eu faço questão de honrar a Deus, de procurar dar o meu melhor naquele dia, para minha família, para meus irmãos, para todos os meus amigos, para todas as pessoas, na celebração do nascimento do nosso Salvador, o verdadeiro Natal. Eu gosto de comemorar essa festa. Eu posso estar até passando por momentos difíceis, de luto, como nós estamos passando, nossa família. Perdemos duas pessoas que nós amamos muito, 2 familiares, há muito pouco tempo. Mas nós sabemos onde eles estão, nos braços do Pai. E por isso nós estamos celebrando o Natal. Porque nós temos o Natal como uma festa santa. E é a festa santa. Por isso que nós não devemos confundir uma festa tão sagrada com coisas que colocam diante da gente como cultural. Não, mas é cultura. É cultura mentir para nossas crianças? É cultura enganar e não falar a verdade do Natal? Não. Primeiro que o pai da mentira é o diabo. Então nós devemos falar a verdade. Ai, mas aí fica frustrada a criança. De jeito nenhum. Fica não. A criança fica muito feliz conhecendo a verdade. Que o Natal é a celebração do nascimento do nosso Salvador. E que no Natal, os pastores, eles receberam a visita de um anjo que indicou aonde eles encontrariam o Salvador. Ele disse, ele está numa manjedoura, envolto em faixas, numa manjedoura. E aí, como não era uma coisa comum, uma criança nascer e ficar numa manjedoura, foi muito fácil para os pastores encontrarem. Porque era uma situação extraordinária. Mas o Senhor estava dizendo ali que o dinheiro, ele não traz a essência da vida. Ele poderia ter nascido num berço de ouro, mas na verdade o Senhor queria que ele nascesse de Maria e fosse filha de um carpinteiro, de José. Para que nós entendêssemos que no Natal não precisamos de esbanjar riquezas, mas de lembrar do outro, de presentear quem mais precisa de presente. Porque se você vai dar um presente a uma pessoa que tem tudo, você primeiro fica com uma dificuldade grande de encontrar o que eu vou fazer, o que eu vou dar se essa pessoa tem tudo. Mas você não vai ter dificuldade nenhuma de você entregar a um mendigo, a um morador de rua, um presente. Porque o que você der é muito importante para ele, porque ele não tem nada. Então, no Natal, nós devemos lembrar destas pessoas. Nós devemos celebrar. Nós devemos estar com as pessoas que amamos. E nós devemos amar as pessoas improváveis. Nós devemos lembrar das pessoas que estão numa situação parecida com a que Jesus nasceu. Não tinha mais lugar para eles na hospedaria. Não tinha mais lugar para eles. Será que se eles chegassem muito bem vestidos e apresentassem para o dono da hospedaria ouro, oferecessem ouro, moedas de ouro, será que não ia ter um lugar mais apropriado
que esse hóspede não entrega, este hospedeiro, o dono da hospedaria, ele não entregaria a própria suíte dele para que aquele casal rico fosse bem tratado, bem recebido? Mas José era só um carpinteiro. Então ele mostrou o caminho da manjedoura. E nós não devemos cometer o erro desse dono dessa hospedaria. Nós devemos olhar para o nosso próximo e desejar ao nosso próximo aquilo que queremos para nós. Ele viu que a mulher estava grávida, com dores de parto. Com certeza Maria estava dando sinais de dor. Mas isso não foi levado em consideração. Devemos ter muito cuidado. Devemos lembrar que tem muita gente precisando de nossa presença e de nosso presente. Nós não podemos estar em todos os lugares, mas vamos estar onde o Senhor nos indicar. Vamos ficar mais sensíveis à voz do Senhor. Quem o Senhor quer que eu visite? A quem eu devo presentear? Quem está precisando mais de mim? Amém, igreja? Outra coisa muito importante. Eu aconselho a vocês não verem como uma festa mundana, onde mergulham em álcool, em drogas, em muito carnaval. Tem uma história de um carnatal. E esse carnatal, eu lembro que tinha uma história de umas... o uniforme deles chamava de mortalha. Mas olha que nome apropriado. Muito apropriado para quem tira o Natal para comemorar a carne. Então, realmente eram mortalhas. Mas ficou uma coisa tão descarada que aí eles pararam de chamar de mortalha. Então, todos vestidos com a mesma roupa, prontos para a morte eterna. Todo mundo pulando no pé só. Vendo a hora morrer, um assaltante, uma coisa, porque lá só não tinha proteção de Deus. Não tem, não. Porque está buscando o demônio, só vai encontrar demônio. Ah, não, mas aí eu não quero saber que tá perto do Natal. Não, eu quero é festejar minha carne. E aí ficavam desprotegidos. Quantas pessoas, meu Deus, quantos contraíram enfermidades mortais no Carnatal? Porque estavam agindo de forma com leviandade. Estava dando vazão à carne, aos desejos da carne, à imoralidade sexual. E quantos morreram por causa disso? Então, eu acho que nós devemos lembrar disso. O Natal é uma festa santa. O Natal é uma festa santa. Então, não vamos profanar o Natal. Amém, igreja? Não vamos profanar o Natal. Vamos lembrar que presente que nós recebemos. Que presente. O direito a voltar para casa, para o lugar de onde viemos. Nós viemos do Senhor. E depois que sairmos dessa veste, devemos voltar para Ele. Então, é muito importante o Natal. Houve um alinhamento até dos planetas no nascimento de Cristo. O mundo, a história geral, em todo o mundo, é dividida em antes de Cristo e depois de Cristo. Então, vamos respeitar esta celebração.
Porque quando ele nasceu, a história foi partida ao meio. Tem o antes de Cristo e o depois de Cristo. Então devemos valorizar esta data. É a data mais importante que pode existir em toda a terra. É o nascimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus, o Cristo, Yeshua. A luz que veio nos revelar o verdadeiro sentido da vida. É dele que eu estou falando. Nós vamos comemorar o nascimento dele. Luz para os nossos pés. Luz, a luz do mundo. Nós estávamos nas trevas. Aqui ele fala disso. Nós estávamos nas trevas. E surgiu a grande luz. Isaías anuncia isso. O profeta Isaías. Ele fala. Ele anuncia que nós andávamos nas trevas e nos veio a grande luz. E o seu nome é santo. Ele é santo. Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Então receba o abraço de Cristo. Receba o presente do Pai, que enviou o seu Filho para nós. Receba esse presente. Tenha este dia como um dia especial. Um dia de amor, de perdão, de compreensão. Um dia de gratidão pela salvação. Amém, igreja. Até aqui. Fiquem com Deus e na paz do Senhor. Amém.